they asked to speak to my father. My father left the room with them, came back in the room, he just changed. Cursing, yelling at me. And he said, tell these people what they want to hear so you go home. I was like, Dad, but I ain't do anything. The police yelling at me, father yelling at me. And I just like, all right, I did it. And I looked up to my father. He was my hero. But he gave up on me. You know, I was telling the truth. He just told me to lie. Did you ever make peace with your father? No. Didn't want to. My life is ruined. Why should I? He's a coward. Olá, o nosso trabalho vai tratar sobre a questão do abandono afetivo. E para tratar dessa temática, dentro da disciplina de Direito Civil 2, que é das questões das famílias, nós escolhemos uma minissérie que foi lançada em 2019, que chama Olhos que Condenam. Basicamente, essa série trata da vida de 5 adolescentes que foram injustamente acusados de um crime brutal no Central Park. E fizemos um recorte referente a uma cena e um personagem que chama Andrew McQueen. Esse personagem era um adolescente que vivia com a sua família, que era composta por um pai e uma mãe. E depois de toda essa questão retratada na série, bastante pesada, cenas muito fortes, o pai simplesmente abandonou a família. E com isso, o nosso personagem cresceu. Além de viver o cárcere, ele cresceu sem afeto, sem esse vínculo vindo do pai. E o que ele recebeu foi essa ausência, esse abandono que moldou ele um pouco na personalidade dele, nos medos que ele tem agora como adulto, porque esse abandono foi tão forte para ele, tanto que em um documentário à parte com a Oprah, que traz o personagem da vida real mesmo, né? A pessoa que sofreu isso, ele fala o tanto que isso foi forte para a vida dele. E que hoje em dia ele é um adulto inseguro e tem todas questões psíquicas que vêm desse abandono. A questão do abandono afetivo, ela tá tão presente na nossa sociedade, principalmente a brasileira. Um dado que é bastante interessante de trazer é que, de acordo com o IBGE de 2020, mais de 80 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe. Isso é uma questão para a gente se refletir, que essas crianças, nesses casos, existe grande chance delas estarem vivendo um abandono. Porque um pai que nem sequer respeitou esse direito de personalidade, que é o direito da criança ter o nome do pai, provavelmente esse pai não é presente e muito menos cuida do outro, tem esse vínculo de afetividade com o filho. E é o que a nossa personagem vive dentro da série. A diferença é que ele já tinha um vínculo com a família, com o pai, que existe estudos, de acordo com a Giselda Maria Ironaki, professora da USP, que pode ser até pior. Uma outra questão que é bastante importante nós lembrarmos é que esse abandono pode gerar diversos problemas cognitivos também na formação desses indivíduos. Mas lembrando que, na ausência desse problema cognitivo, dessa questão, não significa que você vai ausentar a pessoa dela ter sofrido um abandono afetivo, porque a gente está falando de afeto. Essas questões de saúde, elas podem surgir, como podem não surgir, mas isso não desqualifica que aquela pessoa não sofreu um abandono afetivo, como foi o caso da nossa personagem escolhida dentro da minissérie. Como todos nós sabemos, ao longo dos anos e dos séculos, as formações e as relações familiares vêm se modificando, e o direito, como uma ciência social, busca acompanhar essas modificações. No entanto, quando tratamos sobre abandono afetivo, o direito de família parece ter parado no tempo, visto que o mesmo não contribuiu com nenhuma norma jurídica capaz de solucionar essa problemática. Em outro ponto, ainda no capítulo 2, eu trato sobre a formação da família ao longo dos anos, e aí eu cito a formação familiar no direito romano
e na época dos canonistas, e entre outras épocas, até a chegada da Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002, onde houve uma grande mudança no direito de família e em que homens e mulheres teve um tratamento mais igualitário dentro do direito, e as crianças conseguiram uma proteção maior aos seus direitos, entre muitas outras coisas. Ainda no capítulo 2 também eu falo sobre abandono afetivo e direito de família, onde eu conceituo o que é o direito de família e falo sobre a importância do debate sobre abandono afetivo para que consigamos uma regulamentação, uma lei capaz de punir os pais, os progenitores, os familiares que negligenciem relações de afeto e amor tão importantes para as crianças. Bom, o que é a memória? Em sentido estrito, é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis no nosso mundo externo. Mas, dando um olhar mais humanizado para essa observação, a memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Ou, a quem preferir, assim como eu, segundo Sigmund Freud, devemos nos atentar que, abre aspas, desde que superamos o equívoco de que nosso esquecimento comum seria uma destruição dos vestígios da memória, portanto, uma aniquilação, tendemos a aceitar a suposição oposta, de que na vida psíquica nada do que um dia foi assimilado pode acabar, de que tudo permanece de algum modo preservado e em circunstâncias adequadas, por exemplo, por meio de uma regressão de amplo alcance, pode ser novamente trazido à tona. Fecha aspas. Ou seja, toda e qualquer experiência que temos na vida ficará guardada em uma gavetinha especial do cérebro, e quando provocada poderá vir à tona, e dependendo da memória, poderá causar sofrimento, como, por exemplo, é o caso do Antron McCray. Antron, um dos 5 do Central Park, foi abandonado pelo seu pai no período em que cumpria pena. Além disso, e de detalhe importante, ele foi obrigado por seu pai a admitir diante dos policiais que havia cometido o crime de abuso sexual contra uma mulher no Central Park de Manhattan. Em entrevista concedida, Antron teve suas memórias desencadeadas e demonstrou um certo sofrimento causado pelo abandono do pai, e também como a ingerência dele causou desgraças irreversíveis à sua vida. Ele relata que enquanto estava preso decidiu ficar grande e encrenqueiro, e relata também que sua atual esposa faz queixas sobre seu comportamento e o aconselha a procurar ajuda psicológica. Com isso, ao observarmos a jurisprudência brasileira em relação a processos de abandono afetivo, a decisão do juiz Mário Romano Maggioni é excelente, pois ele pontua muito bem que, abre aspas, a educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, o amor, o carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a criança se autoafirme. Fecha aspas. Portanto, o cuidar vai muito além do garantir a educação e recursos financeiros ao filho. Nesse momento, iremos tratar sobre a relação entre a série Olhos que Condenam e a jurisprudência sobre o abandono afetivo. Na série, nós conseguimos perceber as sequelas profundas que o personagem vive em razão da negligência paterna sofrida durante a adolescência. E esse período da adolescência, juntamente com a infância, é uma fase que deve ser estritamente protegida em razão da sua importância para a formação do indivíduo, pois é nela que a personalidade da pessoa se constrói e que a pessoa se projeta para o futuro, para a vida adulta, para uma vida adulta de qualidade. E essas sequelas, que foram derivadas em razão da negligência, afetam extremamente a vida do personagem na série. E ele até mesmo documenta depois que ele precisa de atendimento psicológico para tentar reparar esses danos causados pela omissão afetiva do pai. Por isso,
a não existência de uma legislação que contemple objetivamente o abandono afetivo impõe sérias consequências à aplicação da justiça, pois o direito deve servir à sociedade, apaziguando os conflitos que ela traz. Nesse sentido, a falta de conteúdo legal que preveja o abandono afetivo como ato ilícito impede, de certa maneira, que os direitos dos indivíduos lesados sejam observados, porque cabe ao entendimento do juiz, à interpretação do juiz, julgar o caso. E essa interpretação é extremamente subjetiva, uma vez que ela sofre de externalidades e pode variar. Então, assim como visto na série, a vida da pessoa negligenciada é duramente afetada, e por isso a jurisprudência deve atuar de maneira incisiva para suprir as lacunas da lei.